Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes digitais. Sejam todos bem-vindos ao trabalho do Evangelho Vibração em Passe. Tá bom? Trabalho de hoje, então, sempre na primeira semana do mês, nós paramos para falar do livro, feito pela Diretoria de Doutrina. E hoje quem vai falar com a gente é a nossa querida amiga Tuti Gaetani, que ela vai falar do livro Saúde e da relação pais e filhos, da Lírio Cerqueira Filho. A leitura, o Evangelho e a mensagem, ela também vai trazer para a gente. A prece inicial e final pela nossa amiga Eliana Azevedo. A vibração do passe por mim mesmo, Marcelo Volê. A vibração das águas pelo nosso amigo Abel Alpendre. Então, como todo mundo está um pouco cansado, assim, né? Calor, vamos nos refrescar, fechando os nossos olhos, sentindo uma nuvem de luz que vai abrandando, acalmando todos nós. Traga na mente a imagem do Cristo, que possa servir de inspiração para trazer essa energia, essa luz, que todos nós estamos aprendendo a ter. Mas, nesse instante, com muita humildade, recebemos essa energia da espiritualidade amiga e trazendo o que é de melhor de todos nós, o nosso pensamento. Pensamos então no Cristo. Pensamos então nesse amor que Ele trouxe ao nosso mundo. E assim então, nós vamos acompanhar a querida Eliana com a prece inicial. Deus Pai, Mestre e amigo Jesus, amigos da espiritualidade maior, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez para o aprendizado da noite. Que possamos envolver a nossa querida amiga Tuti com os nossos melhores sentimentos, porque com certeza ela preparou com muito carinho essa palestra para nós. Que as bênçãos do nosso Mestre e amigo Jesus nos envolvam e nos amparem. Que assim seja, com a graça de Deus. Mais para baixo. Boa noite a todos. Que a espiritualidade amiga oriente as minhas palavras. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a parentela corporal e a parentela espiritual. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem o cria, o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer um invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. A leitura da mensagem é do livro Sinal Verde, de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Não perca tempo, não fuja ao dever.
respeite os compromissos, sirva quanto possa. Ame intensamente, trabalhe com ardor, ore com fé. Não critique, observe construindo. Estude sempre, não se queixe, plante alegria, semeie paz. Ajude sem exigências, compreenda e beneficie. Perdoe quaisquer ofensas, atenda à pontualidade, conserve a consciência tranquila, auxilie generosamente, esqueça o mal. Cultive sinceridade, aceitando-se como é e acolhendo os outros como os outros são, procurando, porém, fazer sempre o melhor ao seu alcance. Muito bem, essa noite nós vamos falar do livro do mês, este livro aqui, A Saúde na Relação de Pais e Filhos. Não é muito grande, ele é pequeno, e ele traz muitos ensinamentos. Então, a gente vai agora compartilhar um pouquinho do que esse livro trouxe para mim, o que ele trouxe de experiências, tá? Este livro, Saúde da Relação de Pais e Filhos, é o segundo da coleção Amar é Viver em Família. Tem como objetivo focalizar as disfunções na relação de pais e filhos e a maneira de superá-las, tornando esse relacionamento saudável. Nós vamos ver ao longo destas páginas desse livro várias situações vividas em uma família por pessoas reais, mas embora os nomes vão ser fictícios. E as situações ligeiramente modificadas a fim de preservar a identidade dessas pessoas. Nós veremos ainda como transformar estas disfunções em oportunidades de crescimento e amadurecimento na relação de pais e filhos. Mas vamos relatar um pouquinho do autor, do escritor. Alírio de Cerqueira Filho é médico, biólogo, com ênfase em ecologia, pós-graduado em psiquiatria, psicologia e psicoterapia transpessoal e medicina homeopática. Com formação em terapia regressiva e vivências passadas, bem como Master Practitioner na arte de programação neurolinguística. Como expositor espírita, ele realiza palestras e seminários por todo o Brasil e ainda no exterior. Possui larga experiência no trabalho com o psiquismo humano, tanto como psicoterapeuta quanto como educador transpessoal. A experiência adquirida em 16 anos da prática clínica e nos inúmeros cursos, workshops e palestras que ele tem realizado ao longo da sua carreira. Ele participa do movimento espírita há 26 anos, tendo exercido vários cargos na Federação Espírita de Mato Grosso. Atualmente, ele é um dos coordenadores dessa federação. E ele escreveu, ao todo, 68 livros. Muito bem. Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 582, a pergunta é: pode-se considerar a paternidade ou maternidade como missão? Sem dúvida nenhuma, é uma missão. E, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que envolve mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pelo caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando à criança um ser frágil, meigo, pequeno, fácil da gente moldar. Mas há quem se preocupe ainda com endireitar as árvores do seu jardim e fazer que deem bons frutos, bons e abundantes frutos, do que endireitar o caráter do filho. Se este filho vier a sucumbir por culpa dos pais, por falta de orientação, por falta de direcionamento, os pais sofrerão as consequências, porque Deus nos deu a missão de cuidar daquela criança. Importante ainda frisar isso, pois quando são colocadas as situações ideais, muitos se sentem culpados porque não estão realizando essas ações em família. A intenção aqui é sempre, a intenção do livro, no caso, é sempre explicitar
como deve ser uma relação saudável, uma relação harmoniosa de pais e filhos, para que possamos realizar esforços para torná-las cada vez melhor. Em outras palavras, o relacionamento entre pais e filhos é importante para dar a sensação de pertencimento para as pessoas. Ele possibilita um desenvolvimento saudável e ajuda na formação dos indivíduos mais seguros, responsáveis e independentes. E para manter este bom relacionamento entre pais e filhos, não é preciso consentir tudo ao seu filho. Mas é importante estar presente e sempre demonstrar interesse e disposição para ajudar. Dessa forma, os vínculos de pai e filho, eles têm plena confiança. Serão estabelecidas as marcas positivas que permanecerão pela vida do seu filho. Os pais, eles são protetores dos filhos, desde o primeiro contato que eles nascem. Aliás, a mãe tem o contato até antes, porque está no ventre dela. E eles são responsáveis a ensinar tudo por este mundo, os primeiros exemplos de vida. Eles estabelecem o vínculo da criança com o meio ambiente, desde que ela nasce até o decorrer da sua vida. E isso influencia diretamente na construção da identidade desta criança. Olha a missão, gente. O pai e a mãe devem colaborar com Deus e não viver a vida pelos seus filhos. E é importante a gente frisar, conforme a questão 844 do Livro dos Espíritos, que em cada fase do desenvolvimento do seu filho, o respeito ao livre-arbítrio é relativo ao grau de maturidade espiritual e psicoemocional do indivíduo. Então vamos lá. Na primeira infância, a educação é eminentemente diretiva, pois o livre-arbítrio do bebê, da criança, é muito limitado, devido à sua incapacidade de abstrair. Por isso, os pais devem direcionar a sua liberdade, aparando as arestas, educando. As arestas que forem necessárias, a fim de conduzir essa criança à prática do bem, do bom e do belo. A partir da segunda infância, a criança deverá ser estimulada pelo diálogo. Diálogo esse que tem que ser feito em família. Ao uso adequado cada vez maior do seu livre-arbítrio. A gente tem que estimular o livre-arbítrio desta criança. Pois é através dele que ela vai desenvolver virtudes fundamentais para a sua formação, tais como a autoestima, a autoconfiança, a autoaceitação, a autovalorização, o autorrespeito e a autorresponsabilidade. Já na adolescência, na qual orientação e direção é o meio correto de se educar, o exercício do livre-arbítrio deve ser estimulado através de diálogo entre pai, mãe e filhos, família, sempre orientando e dirigindo o seu bom uso para a formação do caráter dos seus filhos. Já na vida adulta, o livre-arbítrio deve ser total, pois os pais já fizeram aquilo que cabia a eles nas fases anteriores, direcionando e orientando. Nesta fase adulta, somente é cabível continuar colaborando através de sugestões, de direcionamento, de opinião, que é uma forma branda dessa orientação. Caso os pais optem por dirigir a vida dos seus filhos nesta fase, estão interferindo em suas vidas, no seu crescimento intelectual, moral e espiritual. Com essa interferência, haverá muita energia perdida em esforços vãos de pai com filho e de filho com pai. Pois ninguém tem o poder de viver pelo outro, mesmo os pais por seus filhos, mesmo dando a vida a seus filhos. E é necessário que os filhos exercitem o livre-arbítrio,
para formar o próprio caráter. Agora, se os pais estiverem sempre impedindo que seus filhos usem o seu livre-arbítrio, o que vai acontecer? Eles estarão, em vez de colaborar, deformando o caráter dos filhos. Essa interferência gera filhos inseguros, parasitas sociais, dependentes psicologicamente e socialmente, com graves consequências para os próprios filhos. Então, os pais, interferindo no livre-arbítrio dos filhos, eles serão corresponsáveis por tudo que ocorrer de mal com seus filhos, caso hajam assim. Já no extremo oposto, temos a indiferença. Se a interferência é o movimento de querer agir pelo outro, a indiferença não é agir de forma nenhuma. É um relacionamento baseado no desamor, gerador de egoísmo e no egocentrismo. Produz o abandono da relação, seja diretamente ou indiretamente. Através da nossa mentora Joana de Ângeles, denomina órfãos de pais vivos. Muitos pais e mães, eles abandonam efetivamente os seus filhos hoje em dia. Nos hospitais, nas ruas, em abrigos, eles doam. Outras vezes, não os abandonam de forma efetiva, mas de forma afetiva. Existe uma diferença muito grande. É o afeto. Especialmente nas classes sociais mais altas, onde os pais dão de tudo para o filho. Mas o que o filho precisa é uma única palavra: amor. Amor. E isso a gente não compra. Isso já nasce com a gente. Isso é tão simples de dar. O filho não tem um pai e uma mãe porque os pais estão sempre cuidando da vida deles. Ora ganhando dinheiro trabalhando, ora na mídia social, ora em eventos. E os pais ficam com empregados ou até sozinhos. Esses pais que ajam dessa forma, eles são co-criadores. Eles não são colaboradores de Deus. Pois, simplesmente ter um filho, produzir os corpos dos seus filhos, mas não assumem a missão de colaborar com Deus na formação deste irmão em humanidade que agora, momentaneamente, é o seu filho. Atualmente, gente, a maioria dos índices de abandono são afetivos. O abandono dentro do próprio lar. Lar não, na verdade é casa, porque se fosse lar, teria amor. Teria um cuidando do outro. Teria o pai respeitando o livre-arbítrio do filho e o filho respeitando a posição do pai. O equilíbrio é o meio termo entre os extremos, nem indiferença, nem sufocar. É a própria colaboração a Deus que o pai e a mãe irão realizar na formação daquele irmão em humanidade. É um relacionamento, colaborando com Deus, é um relacionamento baseado no amor e na compaixão, orientando, sugerindo, apoiando, colocando no colo, mas, acima de tudo, respeitando o livre-arbítrio dos filhos. Por quê? Porque os filhos precisam crescer, precisam se desenvolver no caráter e na moralidade. Os pais, então, eles têm o compromisso de auxiliar os filhos e viverem colaborando através de direcionamento desde a primeira infância, na segunda infância colaborando, o adolescente, que é a pior fase, quem tem filho adolescente aqui já sabe, quem já passou por isso, amém, Jesus. Mas é verdade. Quando chega na vida adulta, o pai, ele é o porto seguro. A gente tem que deixar o filho crescer. A gente tem que, por mais que a gente queira colocar debaixo da asa da gente, porque eu não quero que sofra, porque eu sou responsável, mas ele tem que crescer. E só tem uma forma de crescer, passando pelo desafio. E onde estaremos nós, pais? Do lado. Nem na frente, nem atrás. Ao lado. Para apoiar, direcionar e dar sugestões. E tudo isso pela lei do amor. E esse relacionamento amoroso
Essa é a relação saudável. A relação saudável de pai e filho. É um relacionamento amoroso. É um relacionamento que está baseado no poder real, no qual tanto as necessidades dos pais quanto as dos filhos são levadas em consideração. E a gente não pode achar que só porque nós somos mais velhos, dei a vida, que eu posso tudo ou que eu mando em tudo. Não é mais assim, gente. O diálogo, ele alcança esferas muito maiores do que a gente pensa. Então, com este relacionamento amoroso, a gente busca resolver os consensos, os conflitos, amorosamente, na qual o pai e os filhos desenvolvem juntos um modo de conviver harmoniosamente. Aí a gente pergunta, né? Existe a possibilidade de uma família não ter conflitos no mundo de provas e expiações? Jamais. Nós viemos aqui, somos espíritos em evolução, trazemos as nossas mazelas para serem transformadas, e não é possível convivência de pessoas com essas dificuldades sem termos conflitos. O equilíbrio, ele é o poder real. Cada um de nós tem um único poder, o de realizar ações de transformação da sua própria vida. Essas ações não irão gerar a transformação do outro. Lê do engano. Mas poderão colaborar para que os outros se transformem. E a gente nunca pode esquecer que quando mudamos ou nos transformamos, servimos de exemplo de mudança. E o exemplo arrasta. Mas nisso tudo é necessário a gente estabelecer limites. Mas por que estabelecer limites? Nós sabemos que as relações de pais e filhos, a gente cuida muito da pessoa, a gente acaba até sufocando a pessoa, são relacionamentos que há um desequilíbrio emocional. E não é isso que a gente quer. A gente quer um relacionamento saudável, onde os pais respeitam os filhos e colaboram com os filhos. Se essa relação for invertida, os filhos começam a mandar nos pais e os pais viram refém. E não é isso, gente. Na realidade, nós temos que evoluir harmoniosamente. Por isso, somente através de limites bem estabelecidos sobre o que deve realizar e o que não deve realizar, poderemos desenvolver esse relacionamento amoroso. Podemos aprender como devem ser os limites através do ensinamento de Jesus. Em Mateus, Jesus fala: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier sem sabor, como restaurar o seu sabor? Então, o sal é a grande medida do equilíbrio. Jesus usa o sal como símbolo de equilíbrio. Se colocarmos sal de menos, ficará sem gosto. E se colocarmos sal demais, a comida ficará salgada. Então, o sal só vai ser satisfatório quando estiver usado em equilíbrio. Nem muito e nem pouco. Então, é necessário a gente conversar com os filhos, porque os filhos, eles querem muitos os direitos, mas e os deveres? Tanto os filhos têm direitos e deveres, como os pais têm direitos e deveres. Portanto, é o limite que conduz um bom relacionamento. E o pai e a mãe conduzem os limites no relacionamento, observando sempre esses direitos. Diante de todas as práticas comuns de relacionamento entre pais e filhos, é fundamental que os pais se perguntem. E, gente, é uma pergunta muito difícil para quem tem a gente acaba tendo até a possessividade. O que eu quero na relação com o meu filho? Eu quero formar ou deformar o seu caráter. É muito importante nós sabermos o quanto nós influenciamos as crianças. E existem ações necessárias para que o filho reconheça o pai e entenda. Expressão dos sentimentos. Muitos dos pais não expressam o sentimento verdadeiro para o filho. Não queremos mostrar que somos frágeis. Não posso chorar na frente do meu filho. Meu Deus do céu, o que ele vai achar? Gente, isso é normal. Nós precisamos mostrar quem nós somos para que o filho entenda a posição do pai.
O aprendizado das consequências é uma outra ação necessária, onde nós vamos passar para os nossos filhos que o desafio que eles passam hoje trará consequências. Seja positiva ou seja negativa, ele vai transpor esse desafio. E caso o relacionamento dele com os pais seja amoroso, ele tem confiança, ele tem persistência, ele tem a autoconfiança nele que ele vai transpor. O duro é ele não ter e achar que o pai tem que passar por isso. Existem muitas situações que nós vivemos ao longo dessa caminhada que deve levar de referência a nossos pais. Que desejamos um relacionamento mais saudável com os nossos filhos. E a partir dessas reflexões, do que a gente acabou fazendo errado ou não, gente, filho não tem manual. A gente vai aprendendo ao longo da caminhada. E com os erros, nós vamos aprender a errar menos, transformando essas oportunidades numa coisa melhor, num relacionamento melhor. Isso é perfeitamente possível. Então, a gente tomar um relacionamento mais harmonizado, através de reuniões harmoniosas em família. Evangelho no lar é uma. Longe de ser um ideal utópico, como muitos pais possam pensar assim. É plenamente execuível um relacionamento harmonioso e amoroso. A partir, é claro, do esforço sincero, da renovação para o bem, para o bom e para o belo. Marchando sempre ao lado do nosso filho e o filho ao lado do pai. Buscando o reino de Deus que está dentro de nós. Esse reino de Deus que a espiritualidade amiga tão bem nos ensina. E o amor, gente, o amor fecundo que Jesus nos ensinou em nossos corações e de nossos filhos. E que este livro, gente, eu espero que vocês adquiram, que ele tem muito ensinamento, tinha muito mais coisa para a gente falar. Mas que a gente possa ter a sabedoria nas nossas escolhas, para construirmos as melhores obras, no caminho do bem e do amor. Amor que o Mestre tanto ensina e tanto pede para a gente praticar. Que possamos ter, sim. Não tenho meu relacionamento até hoje bom com meu filho? Não tem problema. Como dizia Chico, você não vai mudar o passado, mas faz daqui para frente melhor. Converse mais, dialogue mais. Faça com que o filho você seja um porto seguro para ele. E que o filho te veja como uma pessoa que ele possa contar a orientar. Que Deus nos abençoe. Enquanto os médiuns já vão se colocando numa posição de receptação dessa energia, vamos todos nós fechando os nossos olhos, descansando o braço direito sobre a perna direita, com a palma estendida para cima, o braço esquerdo sobre a perna esquerda, com as palmas viradas para cima, e eleva o teu pensamento a Jesus. Traga toda essa energia de paz, de harmonia. Nós vamos pedindo também aos mentores da casa de Paz e Amor, Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo, que possa nos envolver com essa luz e enviar todos esses mentores que vão se colocando junto aos médiuns, franciscanos, servas de Maria, servas de Clara de Assis, alguns doutores do Hospital Alvorada, fazendo todo o reconhecimento espiritual do que pensamos, como está a nossa energia, tudo ao redor nos oferece para que possamos seguir em frente, recolher o que é de melhor. E é nesse momento, então, que esses irmãos vão se colocando
à disposição para o começo do passe, um passe misto, envolvido de uma energia salutar bem no alto do teto do salão, que vai espargindo e as luzes vão entrando no nosso coronário, no alto da cabeça, envolvendo todas as células, energizando os neurônios, criando as novas sinapses. A luz desce para o frontal, bem no meio da testa, para que possamos abrir o véu do conhecimento, abrir o véu do amor, abrir o véu dessa solicitude que providencia essa natureza de amar e de equilibrar todo o nosso corpo. A luz vai descendo agora na altura da garganta, o laríngeo, e é onde representa muito o que nós sentimos e o que nós pensamos. Por isso que pensamos em trazer sempre esse evangelho no lar, para que as nossas palavras sejam construtivas, solidárias, trazendo a esperança do mundo melhor, a esperança de um caminho percorrido. A luz vai descendo ao nosso cardíaco, na altura do coração, aonde ilumina uma união de mentores junto com todos nós. Uma luz que envolve o nosso amigo da esquerda, da direita, da frente, de trás, trazendo uma união, uma energia única. Porque se não conseguimos pensar juntos, com certeza conseguimos unir o nosso coração, o nosso amor, nessa dedicação. E a luz desce para o esplênico, bem do lado esquerdo do corpo, energizando esse centro de força, indo para o gástrico, dissipando todo o acúmulo de energia que é bem perto do estômago, e é normal, até pela alimentação. Então ela vai dissipando essa energia, para que possa fluir melhor todo o nosso sistema linfático. A luz vai descendo para o genésico, descendo pelas pernas, passando pelas plantas dos pés, subindo pela parte posterior das pernas, indo até a região do básico, bem no cóccix da coluna. E por um instante vai energizando, nos dando base, nos dando força, nos dando equilíbrio. E essa luz sobe agora pela coluna vertebral, vértebra a vértebra, de uma forma de espiral, passando pelo humeral, indo até o bulbo, e a explosão de luz. E é nesse momento que os caravaneiros fraternos chegam até nós, para que possamos ir até o nosso lar. E essa energia, essa luz forte, entra pela porta da frente, inundando as salas, todos os cômodos, trazendo uma luz positiva, até mesmo por falar de amor, pais e filhos, de tanta alegria. É um momento único de estarmos presentes com os nossos familiares. E essa luz envolve
aqueles que nós amamos, os nossos filhos, os nossos pais, cônjuges, avós, toda essa família, como foi dito, um momento único. E essa luz permanece, trazendo total harmonia. Vamos também direcionar agora ao local de trabalho, para que possa ter um entendimento, um equilíbrio, porque sempre estamos no mesmo caminho, muitas vezes opiniões diferentes, mas o mesmo caminho de entendimento, de trabalho, prosperidade, que possa os mentores agir nesse local de trabalho tão abençoado. Se porventura estamos mudando ou procurando um novo ocupação, traga esses mentores a lhe ajudar, a trazer como se fosse uma cartilha na sua mente, tudo que você deve fazer, passo a passo, para essa recolocação, esse avanço. Não seja tímido consigo mesmo, peça a espiritualidade. Traga na mente, mais uma vez, passo a passo. E assim nós vamos agradecidos a esses caravaneros fraternos, a esses mentores que nos envolvem com tanto amor e carinho. Porque estamos aqui, forte, valorosos, querendo cada vez mais a aproximação do Cristo no nosso dia a dia. E assim será feito por tantas mudanças que faremos. E voltando agora para o salão, agradecidos por esse momento maravilhoso, nós vamos doar. Por estarmos agora abastecidos, vamos colocar na nossa mente as urnas lá da frente, primeiro dos encarnados, que cada mensagem seja recebido com cada equipe da espiritualidade, caso a caso, sendo estudado, trabalhado, organizado para as mudanças necessárias em qualquer área da saúde, do direito, qualquer um que haja necessidade de colaboração, de mudanças, de proteção. Vamos envolvendo também as urnas dos desencarnados, que eles sejam, aliás não, né? Eles já são recebidos com tanta festa, com tanto amor e carinho por esses mentores e por familiares, por ter passado essa reencarnação, até mesmo com uma missão pessoal, como de luz, paz e amor em Jesus.